Para compreendermos os nossos comportamentos e decisões, a gente precisa olhar para 3 pilares psicológicos que moldam a nossa forma de ser: a nossa cognição, as nossas emoções e o nosso próprio agir, nossos comportamentos. Essa é a tríade da mente humana. E esses 3 elementos não atuam isoladamente. Eles influenciam mutuamente e determinam como enfrentamos o mundo, como reagimos às situações e principalmente como traçamos caminho entre onde estamos e onde queremos chegar. No vídeo de hoje eu falo sobre ter esta construção de futuro com sentido a partir da saúde emocional. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo, você está aqui comigo e vamos juntos! Somos, por natureza, atraídos por recompensas imediatas. Esse é o funcionamento, o que a gente chama de hedonista, a busca por prazer e a evitação de qualquer dor. Mas há um outro caminho, menos impulsivo e muito mais poderoso, o que a gente chama de funcionamento eudaimônico, ou seja, um funcionamento que, descrito por Aristóteles, é aquele que é a felicidade baseada na virtude. O que isso tem a ver com a prática, Ali, Como é que eu enxergo isso? Que a verdadeira realização não está no agora, como o hedonismo fala, mas sim na construção de um futuro com propósito, com ações intencionais, metas claras e escolhas que sejam conscientes. Sonhar, gente, é um ato humano, Os sonhos moldam a nossa identidade, nos conectam com o nosso propósito, nos oferecem direção, mas para que deixem de ser apenas imagem da nossa mente, Não adianta a gente ficar aqui sonhando, a gente precisa transformar esses sonhos em objetivos que sejam concretos, certo? Eu sempre falo, que as pessoas sem objetivos são como um navio à deriva, A gente vai para onde o vento levar, Onde o vento soprar, e a gente fica assim, Isso não vai nos causar bem-estar, Isso não vai nos causar sensação de realização, não vai trazer sentido para o que a gente está fazendo, E se eu falei que a construção de um futuro com propósito tem a ver com saúde emocional, tá aí, Metas e objetivos, elas funcionam como um farol. Eles ampliam o nosso foco, mobilizam nossos recursos internos, nos tiram da paralisia que acaba podendo, acontecer e fazer com que a gente não veja as coisas acontecendo, E isso nos traz a reflexão da importância das metas bem definidas, Então aqui não é para ser um planejamento que nos encarcera, como Cortella fala, mas trazer esse senso, de intencionalidade, de consciência que eu falei antes, Então, ter objetivos, que é a gente ter uma representação do que a gente quer alcançar e a gente precisa saber fazer isso. A gente ter metas dentro desses objetivos, que nada mais é do que a gente ter marcos menores e que são mensuráveis para que a gente enxergue a aproximação da realização desse objetivo que eu mesma coloquei para mim, Existe uma teoria de Viktor Vrum, não sei se vocês já ouviram falar, que é a teoria das expectativas, ou seja, o que ela nos ensina? Que nós somos motivados por aquilo que esperamos alcançar com nossos comportamentos. Ou seja, o porquê e para que importam muito. E aí, quando tem dúvida, gente, às vezes a gente não faz mais nada, se eu tenho dúvida se esse era o caminho, não sei se era isso mesmo que eu queria, por que mesmo que eu tô me esforçando para fazer isso, Isso nos paralisa. Então, quando a gente tem dúvida, a primeira coisa que a gente pode fazer é pausar e refletir. Segundo Locke, que é outro profissional aí, estudioso nas pesquisas, ele fala que a definição de metas claras, ele atua como esse guia para as nossas ações, não só físicas, mas como mentais também, gente. Então, sempre que eu tiver confuso, com emoções à flor da pele, diante de um comportamento que é disfuncional, a gente fazer essa pausa e refletir.
isso aqui que tá acontecendo tá me levando na direção dos objetivos que eu mesmo estabeleci? Quais as consequências que eu vou ter no futuro se eu continuar fazendo isso ou indo por este caminho? E terceiro, o que eu posso fazer hoje para mudar se as outras duas respostas forem não, né? E se tem consequências. Então, é legal a gente ter essas reflexões e peguem aí, né, um objetivo que vocês estabeleceram, pensem agora para o restante do ano, né, como é que tá, tem ainda tempo, né, de realizar algumas coisas e faz essa pausa de reflexão para a gente não ficar atingido por aquela síndrome, né, do que falta, do que eu não sou capaz, de que eu não sou competente, que eu não tenho habilidade, e a gente fazer algo a respeito. Né? Então, isso é para a gente trazer para a consciência. Por último, eu quero trazer aqui 3 práticas para alinhar justamente essa mente, esse propósito e a ação, né? Então, primeiro, né? A primeira prática é eu ter responsabilidade e comprometimento. Então, quais atitudes eu posso ter hoje que me aproximam do que eu desejo? Com quem que eu posso contar? Eu tô realmente comprometido ou tô só esperando que alguma coisa mude ao meu redor? Então, eu fazer esse alinhamento ajuda eu ter mais responsabilidade e comprometimento. Uma segunda prática é a gente ter investimento em autorreflexão, por isso que eu falei que a gente precisa pausar, né? E a gente precisa fazer uma reflexão das nossas crenças, dos nossos padrões automáticos, da buscar entender como que eu posso fazer diferente se o que eu estou fazendo hoje não está dando certo. E isso exige coragem, exige vulnerabilidade, para que a gente possa expandir, né, as nossas ações e os nossos recursos. Treinar nossa inteligência, nossa agilidade emocional, né? Trazer mensagens positivas, energizantes, de autocompaixão, de autovalorização, de automotivação. Isso, por mais que seja pequeno, são práticas diárias e que fazem toda a diferença, né? Todas as pesquisas trazem isso, então não é uma positividade tóxica aqui, né? Mas que faz realmente sentido, né? E, por último, né, para a gente alinhar essa mente com sentido e propósito, a gente adotar um ponto de vista construtivo, né? Ser um otimista realista não é ilusão, né? A gente ser otimista realista tem uma força de ação. Então, interpretar os nossos desafios como oportunidades é o que nos diferencia dos outros que são pessimistas. Muitas vezes as pessoas apontam, né? Ah, o que vai dar errado? O que tu não viu? O que tu não fez? Ah, se eu não fiz até agora, não vai dar certo. Parece que são pessoas mais pé no chão, né? São mais objetivas, são mais conscientes. Mas, na verdade, as pesquisas já trazem que quando a gente tem um olhar mais otimista, mas real, né? A gente vai ter muito mais força para agir e reagir do que aquilo que eu fico só apontando que não deu certo, né? E aí eu acabo tendo uma energização negativa, tá? E a gente precisa ter essa esperança, então, como um combustível para o futuro, né? Esperança, gente, não é sobre fé, por exemplo, ou religião, mas é muito mais que um sentimento, tá? É um estado motivacional que a gente fala, tá? Albert Bandura fala muito sobre isso, esse estado motivacional que é a esperança, e ela envolve a nossa habilidade de criar esses caminhos, de definir objetivos, acreditar que vale a pena seguir, né? Pessoas esperançosas, para vocês terem uma ideia, têm níveis muito mais altos de realização, tomam melhores decisões, superam adversidades com mais facilidade, são menos propensas ao estresse e à ansiedade, vivem com mais otimismo e saúde. Então, por que não a gente utilizar a esperança como um estado motivacional para a gente ir à frente, né? Então, conclusão, gente, a vida exige escolhas diárias. Frequentemente, a pressão do dia a dia nos faz perder de vista o que realmente importa. Então, fica aqui, né? Quando a gente desenha metas realistas com prazos, com propósitos, que são os nossos porquês, a gente cria rotas para uma vida muito mais plena, emocionalmente mais equilibrada e financeiramente muito mais saudável. O que é essencial para ti? Os teus objetivos estão claros, realistas e alinhados com as tuas prioridades?
Conte com a Estalo para tu fazer essas reflexões e eu espero que tenha feito sentido esse vídeo aqui para ti. Até a próxima!